Voltamos com o Metrópole Debate. Pergunta da dona Terezinha Queiroz da Bela Vista. Ela tem 28 anos de contribuição. Em março do ano que vem, vai completar 60 anos de idade. Pergunta, já pode dar entrada com pedido de aposentadoria? E outra pergunta dela também, se saísse agora do emprego, iria conseguir se aposentar no próximo ano? Sim, porque estaria mantendo a qualidade dela de segurada até o ano que vem, não tem problema nenhum. E a partir dos 60 anos ela pode agendar o benefício. Ela não pode pedir agora, ela precisa completar os 60 anos para poder pedir o benefício dela. Dona Maria de Fátima Mariano de Fortaleza trabalhava de carteira assinada e saiu do emprego faltando 3 anos para completar os 30 anos de contribuição. Ela pode contribuir como autônoma ou precisa trabalhar novamente com carteira assinada para em seguida solicitar a aposentadoria? Não, ela pode contribuir como contribuinte individual, que ela conhece como autônoma, e não tem problema nenhum, ela irá ser juntado o tempo que ela já tem e completar os 30 anos. Antônio Ivo, da Barra do Ceará, trabalha em uma empresa e não está sendo depositado o FGTS e quer saber se pode receber o PIS, professor Paulo Bacelar. Não, pode receber. Agora, o FGTS somente com a empresa recolhendo, mesmo quem é atrasado, né? Para que no futuro você não precise entrar com ação trabalhista. João Luca, do Nascimento do Bom Jardim. Ele disse que trabalhava de carteira assinada e saiu da empresa, mas a carteira dele continua assinada. E ele pergunta se tem direito a receber alguma coisa, algum benefício, pelo fato da carteira continuar assinada. Não, ele vai ser o princípio aí da primazia da realidade. Se ele não está mais trabalhando, ele precisa ir na empresa e efetuar a sua baixa na sua carteira. Professor Paulo Bacelar, o Augusto Machado da Silva, que está na Jacarecanga, bairro de Fortaleza, pediu demissão e o FGTS ficou no código 18. Ele quer saber se tem como recuperar esse FGTS algum dia. Primeiro, até eu quero saber qual é o código 18, professor. É porque foi demitido com justa causa ou a pedido e ele não tem direito ao saque, somente quando ele voltar a contribuir, voltar a trabalhar e ser demitido aí sem justa causa para ele sacar o saldo total que está depositado na Caixa. Fátima Dantas, Vila Velha. A Fátima sofreu um acidente de ônibus na ida do trabalho, passou um tempo e não sentiu nada. Agora ela começou a sentir dores na perna. Teria direito a receber o seguro DPVAT? Não, o DPVAT ele vai depender da invalidez, né? Então, aí depende muito da situação, no caso concreto, somente com o caso para analisar, para poder dar uma resposta mais concreta. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, se a Fátima tem carteira assinada, ela pode ter direito ao auxílio doença, auxílio acidente nesse caso? Pode, nesse caso pode, porque ela ainda está no nível de qualidade segurada, ela pode pedir o auxílio doença no INSS. Antônio Gilvan Andrade da Silva Quintino Cunha foi funcionário público durante 8 anos, hoje é motorista de ônibus e pergunta se esse tempo que contribuiu como funcionário público vai servir para a contagem do tempo para a aposentadoria. Somente se ele requerer uma certidão de tempo de contribuição na prefeitura, no estado, né? O tempo que ele trabalhou em regime próprio de previdência social. Se ele não é, se ele é servidor público, mas é seletista, isso aí não precisa de certidão. Aí na carteira mesmo, de trabalho assinada, já conta como tempo para o regime geral. Mariana Angenô, do Bom Jardim. A Marilene tem um filho com síndrome de Down. A médica disse que ela teria direito a um benefício. Deu entrada e esse pedido foi negado. Qual o benefício, ela pergunta, professor Paulo Bacelar, que uma criança com Down tem direito a receber? Ela tem direito a receber um amparo social deficiente físico. Então, geralmente, quem tem síndrome de Down tem direito a receber esse benefício, mas vai depender da renda per capita familiar. Se ela trabalha, se ela tem uma renda maior do que 1/4 do salário mínimo, aí realmente o benefício, mesmo ele tendo direito pela deficiência, ele não vai ter direito por causa da renda familiar. Gorete Linhares, do bairro Jardim Guanabara, trabalhou com carteira assinada como costureira durante 6 anos. Sofreu um acidente de trabalho, torceu o tornozelo e ainda não cicatrizou. Ela deu entrada com pedido de auxílio-doença e só deram 1 mês. A Gorete consegue um auxílio-doença por um tempo maior, professor Paulo Bacelar? Olha, vai depender da perícia médica, sempre depende da perícia médica. Ela pode, antes de cessar o benefício, ela já pode agendar um novo benefício que será prorrogado se a nova perícia médica entender que cabe a prorrogação. Tarciano Souza, do Planalto PC, trabalha em área de risco e por conta disso tem direito à aposentadoria mais cedo? Depende se ela comprovar a exposição permanente, não intermitente, de um agente químico, físico ou biológico, através do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Daniel Cardoso Salles mora no Cristo Redentor e faz a seguinte indagação. Um amigo dele tem uma escritura pública declaratória de convivência marital. Ele é aposentado. No caso desse amigo dele falecer, a esposa fica com a aposentadoria ou é preciso a apresentação de outro documento? Ela precisa apresentar 3 documentos, que seriam 3 provas materiais. Esse documento que ele tem é uma das 3, então ele precisa ter mais 2 documentos de provas da união estável entre os dois. Assim, somente com esse documento ela não terá direito à pensão. O Luiz Norberto está no Passaré, em Fortaleza, diz que paga o INSS como microempreendedor e pergunta se pode pagar também como autônomo. E é outro questionamento, e quando se aposentar, vai ficar recebendo as 2 aposentadorias? Não. Se ele é microempreendedor individual, ele já é autônomo, ele já é contribuinte individual, ele já está contribuindo como contribuinte individual no valor de um salário mínimo. Se ele contribuir também como contribuinte individual, só vale a pena se ele contribuir se ele trabalhar em outra atividade que seja maior do que o salário mínimo, para que ele possa contribuir com um valor maior do que o salário mínimo e possa ter uma aposentadoria maior. Senão ele vai ter apenas aposentadoria no valor de um salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, a dona Fernanda Ferreira Martins está no Aracapé, diz que o marido tem 25 anos de contribuição e pergunta com quanto tempo o marido vai se aposentar. Ele terá 35 anos de contribuição. Ele tem 25 anos de contribuição, corrigindo. Pronto, então ele irá se aposentar com 35 anos, apenas daqui a 10 anos ele irá se aposentar. Raimundo Ribeiro da Cruz, do Parque São José, tem 29 anos de contribuição e trabalhou durante 13 anos de operador de empilhadeira e nunca recebeu insalubridade. Ele pode dar entrada com pedido para receber os seus direitos e pergunta também em que o PPP influencia na entrada do pedido de aposentadoria. O PPP influencia para que tenha um acréscimo no tempo de contribuição da pessoa. Se ele trabalhou 10 anos e comprovar que existiu uma exposição a agentes químicos nocivos, prejudiciais à saúde, químicos, físicos ou biológicos, esses 10 anos passam a ser 14, ele aumenta em 40% aquele tempo que ele teve exposto. Mais uma pergunta para o Metrópole Debate. A dona Francisca está em Maracanaú e faz a seguinte pergunta. Ela é vigilante há mais de 14 anos, agora entrou em uma empresa e assinaram a carteira dela como fiscal de segurança. Essa empresa, segundo ela, não está pagando os direitos devidos a quem trabalha como segurança. O que ela pode fazer para a empresa pagar os direitos dela? E quando precisar se aposentar, vai constar no INSS a sigla CBO? Olha, não vai contar o CBO, porque é o CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Então, ele não vai interessar para o INSS a atividade, vai interessar a exposição ao agente nocivo, químico, físico ou biológico. Se ele é vigilante, Ela é vigilante. E a empresa não está contribuindo com o adicional de periculosidade que o vigilante tem direito, que é de 30%, ele terá que entrar em acordo com a empresa, aquele acordo que a gente fala, Luciano, para ele pagar sem precisar entrar com ação judicial, porque é a obrigação da empresa pagar aquele adicional. Se ele entrar com ação trabalhista, para que ela pague, ele pode ser demitido por causa disso. Então ela pode esperar um dia ser demitido para poder entrar com ação trabalhista, caso ele não venha a contribuir, porque é um direito do segurado. Mais uma pergunta que vem de Maracanaú, agora da Silvana Linhares. Ela está afastada há 1 ano pelo INSS por conta de 5 hérnias de disco. O médico do INSS deu alta e o médico do trabalho não. Ela voltou ao INSS e o médico deu mais 2 meses. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se pode entrar na justiça para conseguir o auxílio-doença pelo INSS ou se entra na justiça para a empresa demiti-la. Olha, são 2 coisas que a pessoa aqui tem que decidir. Mas o INSS já deu esse período, de 2 meses. Então ela ainda está em benefício. Então ela ainda não teria como pedir um benefício previdenciário, porque ela ainda está em benefício. Porque acontece que a empresa às vezes não quer receber o segurado, porque o INSS deu alta, e o INSS também não quer renovar aquele direito, aquele amparo. Então ela fica realmente sem saber a quem recorrer, mas aí vai depender muito dela, não posso sugerir aqui a melhor opção. Mas nesse caso, prevalece a recomendação do INSS para a empresa mantê-la afastada do trabalho. Sim, se o INSS... Nesse caso aqui, o médico do trabalho ou da empresa não pode obrigá-la a trabalhar, a exercer a atividade se ela está afastada pelo INSS. Se o INSS já deu aquele período, já prorrogou, ela deve ficar pelo benefício. Agora, acontece quando o INSS der alta
e a empresa não quer recebê-la de volta, aí que surge o problema. Aí a empresa tem a opção de demiti-lo, né? Pode ser que demita, mas se não for um acidente de trabalho, mas se ela demitir, terá direito, a empresa tem possibilidade de demissão, não tem problema nenhum, mas ela terá que pagar todas as verbas trabalhistas. Você está acompanhando o Metrópole Debate pelo canal 26, a nossa TV Metrópole. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco, tirando as suas dúvidas na área previdenciária.